Para um deleite mais interessante dos nossos contos, indicamos o uso de fones de ouvido. Para atualizações semanais e novidades, nos siga no Instagram, @darkus_histórias. Se possui interesse em dividir relatos que aconteceram com você, nos mande pelo direct para fazer parte do nosso gabinete de memórias. E lembre-se de deixar o like e as estrelas no Spotify. Dado o recado, relaxe, respire e tenha bons devaneios. O Convite, por Eduardo Assis. Mr. Sandman, bring me a dream. Make him the cutest that I've ever seen. Give him two lips like roses and clover. Then tell him that his lonesome nights are over. Sandman, I'm so alone. Era um envelope preto, espesso com letras douradas. O convite mais surreal que eu já recebi. O nome nele era conhecido Mr. Sugar, o bilionário mais influente e misterioso de Hollywood. Políticos, estrelas de cinema, músicos, até a polícia, todos bajulavam esse cara. Ninguém sabia ao certo como ele chegou ao topo, mas o cara era chamado de foda por todo mundo. O cara era dono de metade do show business. E se você quisesse ser famoso, provavelmente ele teria que permitir. Ninguém falava muito das bizarrices dele, exceto nos bastidores. Sempre tinha uma fofoca ou outra, mas tudo era visto como uma zoeira. Geralmente, informações sem fundamentos. Eu olhei para o convite sem acreditar que logo eu fui convidado. Aquele era o tipo de festa que todos queriam ir, mas quase ninguém era convidado. E agora, eu era. Sabe, eu sou só um cara que tenta fazer umas graças. Vários pensamentos iam e vinham. Eu exercitava a ideia para compreender o tamanho da importância daquele convite. Só para contextualizar, eu sou um comediante de stand-up. Tenho feito alguns shows legais pela cidade. Alguns vídeos meus até viralizaram na internet. Semana passada, fui em 2 podcasts. Enfim, nada demais pro resto do pessoal que normalmente vai nas festas. No convite, havia escrito as seguintes coisas: traje preto, local, a mansão do Mr. Sugar, horário, à meia-noite. Eu deveria ter recusado. Afinal, eu nem era tão especial assim. Mas a curiosidade e as possibilidades de onde esse contato poderia me levar venceram. O que poderia dar de errado, né? A mansão do Mr. Sugar era uma coisa de outro mundo. Arquitetura moderna, angular, toda em vidro e concreto, cercada pelas famosas colinas de Hollywood. Assim que entrei pelo portão, senti o impacto do lugar. Era impossível ignorar o cheiro de dinheiro ali. As paredes eram inteiras de vidro e ofereciam uma vista espetacular da cidade. Uma imensidão de luzes piscando como se o mundo estivesse a milhões de anos-luz. Como se o mundo real fosse em outro universo. Os outros convidados eram igualmente impressionantes. Ternos milionários perfeitamente ajustados. Vestidos claramente mais caros do que todas as posses de gerações da minha família. Pessoas que eu reconhecia de filmes, de canais do YouTube, capas de revistas, cantores, rappers, celebridades. Todos estavam lá. Era surreal em vê-los ali. Soltos, reais. Era estranho demais, mas muito espetacular. Uma taça de champanhe foi praticamente empurrada na minha mão assim que eu entrei. Tomei um gole enquanto olhava ao redor, tentando absorver a atmosfera da riqueza e de luxo. Mas depois de alguns minutos, as coisas começaram a mudar.
A primeira coisa que me incomodou foi o som. Não da música alta ou das risadas. Isso era esperado, afinal. Era algo mais baixo. Sei lá, quase imperceptível. Algo dentro da parede, talvez. Ou na minha cabeça. Eu sacudi a cabeça, tentando me livrar da sensação. E continuei caminhando para dentro da casa. Conforme avançava pelos corredores, outra coisa começou a me perturbar. As pessoas, algo nos seus olhares. Sabe quando alguém está num lugar, mas não está realmente lá? Era tipo isso. Os olhos desfocados, risadas sem motivos. Era como se estivessem intoxicados de algo além do álcool. E o cheiro da casa era um perfume adocicado, quase enjoativo. Tá gostando da festa? Uma voz suave ao meu lado me fez virar. Um homem alto, sorriso largo demais, cara plastificada e harmonizada. Seu olhar era como se soubesse algo que eu não sabia. Sim, eu acho que sim. Respondi meio incerto, apenas para agradar, tomando outro gole do champanhe para disfarçar. Ele riu. Espere só até mais tarde. E sumiu na multidão. Os corredores da mansão eram longos e imponentes, cheios de arte moderna e luzes suaves, mas cada novo cômodo que eu espiava parecia mais estranho que o anterior. Abri a porta de uma sala tentando encontrar algum espaço menos lotado e dei de cara com algo que parecia uma espécie de ritual sexual. Pessoas no chão, algumas nuas, outras seminuas, deitadas de costas, umas sobre as outras em posições aparentemente desconfortáveis. Os corpos contorcidos de maneira que não faziam sentido. Suas mãos tremiam, mas pareciam estar anestesiados. Não parecia sexo, era algo a mais. Algo macabro. Preciso de ajuda para encontrar algo? Outra voz. Dessa vez uma mulher. Sua pele parecia reluzir sob a luz vermelha da sala. E seus olhos, meio desfocados, mal piscavam enquanto falava. Não, eu tô só explorando. Respondi com um sorriso do tipo, foi mal, não queria atrapalhar. Você vai se acostumar. Todos se acostumam. Ela disse com um sorriso, fechando a porta e deixando-me ali, congelado. Eu continuei andando. Meu instinto gritava para ir embora, mas meus pés não paravam. Era como se a própria casa estivesse me chamando para ir mais fundo. O som que eu tinha ouvido antes era algo mais alto, e logo comecei a ouvir gritos, abafados, gemidos e risadas. Cheguei a outro quarto. Muitas pessoas estavam lá, cada uma segurando uma taça de cristal cheia de algo escuro. Uma das pessoas estava deitada no centro, o peito subindo e descendo rápido demais, os olhos fechados, e outros 3 ao redor, acariciando o seu corpo. O restante apenas observava com um olhar obscuro. Vários rostos famosos ali. Olhando atentamente, percebi que nada daquilo deveria estar acontecendo. A pessoa deitada provavelmente nem deveria estar numa festa dessas. Desnorteado, voltei para o corredor. E então, entrei em outro quarto. Esse estava repleto de dezenas de pessoas. E todas estavam nuas. Havia uma luz negra que não me deixava enxergar com clareza os rostos ali. Mas o som de gemidos, risadas e sussurros entupia meus ouvidos. O clima era tão tenso que quase podia tocá-lo. Tentei dar um passo para dentro do quarto, mas algo me deixou extremamente perturbado. De repente, o que parecia sons de risada começou a soar como um choro. Os gemidos pareciam ser de dor e os sussurros pareciam pedidos de socorro. O choque dessa percepção me repeliu do ambiente. Fiquei parado em frente àquela porta tentando retornar à minha consciência. De volta ao corredor, mesmo com todos meus instintos me puxando para fora da casa, meu corpo quis seguir adiante. Encontrei outra porta entreaberta, que dava para outro quarto. Empurrei devagar com medo do que poderia ver ali. Era um quarto pintado de um verde bem escuro, com luzes picantes como em uma boate ou algo parecido. Havia menos pessoas nesse. Todos estavam em pé, com seus rostos virados para a parede oposta à porta, em total silêncio,
e imóveis como estátuas. Notei que todos estavam de frente para um quadro, e que nesse havia uma pintura de uma figura que não consigo expressar em palavras. Era como se eu estivesse vendo algo que nenhum ser humano viu ou imaginou. Era impactante e hipnótico. Forcei meus olhos a parar de olhar para o quadro e olhei para o chão, o que não foi menos aterrorizante. O chão era molhado de um líquido preto e viscoso, e ao pé das pessoas que estavam lá, abaixo do quadro, tinha algo que eu não pude identificar. Parecia pedaço de carne, membros humanos talvez. Quase pude identificar um pé que, ao meu ver, era pequeno demais para ser de um adulto. Não pude ter certeza, mas foi quando algo me empurrou para fora do quarto, fechando a porta, logo em seguida. Com enjoo em meu estômago, com todos os alertas do corpo ligados instintivamente me mandando embora daquele lugar, eu continuei em caminho para dentro da casa e encontrei uma última porta. Eu não consigo entender até agora o porquê, mas eu a abri e entrei neste quarto. E lá estava ele, Mr. Sugar. Ele, o próprio, alto, de terno branco, um copo de uísque na mão, joias nos dedos, pulso e pescoço, e ao seu redor, caos. Homens e mulheres se entregavam a coisas que eu nunca imaginei ver. Sexo sem desejo que mais parecia dor. O cheiro de álcool misturado com sangue era forte, nauseante, mas o mais terrível era a submissão das pessoas. Não era prazer, não era diversão, era algo ruim. Uma entrega que não era consensual, nem parecia consciente na realidade. Foi então que Mr. Sugar me viu e sorriu. Finalmente chegou até aqui. Meu corpo travou. Eu não conseguia falar, não conseguia me mexer. Apenas olhava, fascinado e aterrorizado ao mesmo tempo. Você gosta de observar, não é? Ele continuou calmamente, como se estivéssemos em uma reunião casual. Tudo aqui é opcional, mas uma vez que você vê, você não pode desver. E uma vez que você sabe, não há como voltar. Eu dei um passo para trás, sentindo meu corpo inteiro tremer. Vai embora, pode ir. Ele disse, acendendo um charuto com um sorriso. Você já viu o suficiente para uma primeira vez. Mas não se preocupa, você não vai esquecer. E você também não vai contar para ninguém. Na manhã seguinte, acordei no meu apartamento como se tudo tivesse sido apenas um pesadelo, sem saber como eu voltei para casa. No chão, outro envelope preto, mais pesado dessa vez. Dentro, uma carta elegante num papel caro. Esperamos que tenha curtido a nossa festa. Te vemos na próxima. E para ela, esteja preparado, pois sua vida irá mudar. E apenas para te lembrar, seja legal, pois se alguém souber o que você viu, você desaparecerá, e não só você. Sugar sempre sabe de tudo. E eu sei que é verdade, eu posso sentir que eu tô sendo vigiado. Cada som que eu ouço me faz pensar que alguém tá me observando. Cada sombra na rua parece errada. Eu sei que tem alguém de vigia a cada passo que eu dou. Essa semana eu vi uma entrevista do Mr. Sugar na TV. Ele fazendo piadas sobre como suas festas são doidas e divertidas, de como todo mundo fica doido e transa no final. Como que ninguém diz nada? Toda aquela gente lá realmente acha tudo isso normal? Ou todos também têm medo? Chegou outro envelope preto para mim hoje de manhã, e dentro outro convite, muito parecido com o primeiro, mas com um detalhe novo. No rodapé do convite estava escrito: lembre-se, venha preparado dessa vez, pois sua vida vai mudar depois dessa festa. O mundo inteiro saber o seu nome, e caso não apareça, seria um infortúnio, pois muito provavelmente até os seus familiares irão esquecer o seu nome. Opa, Legião,
tô aqui no final para agradecer os apoiadores, tá bom? E os apoiadores da vez é o Victor Gasparotti Monteiro, a Rebeca Fernandes e a Samara Arabi. Obrigadão, gente. Sem vocês, pode ter certeza que a Darkus não seria nem 10% do que a gente é. E caso você queira se tornar um apoiador, o link do apoia está aqui embaixo. Gente, tem diversas maneiras de você apoiar. E se você apoiar monetariamente, eu garanto para vocês, todo o dinheiro que a gente arrecada vem para a melhoria do podcast. Apoia se você quiser e puder, tá bom? Não tira o dinheiro de alguma coisa que seria importante para você. Então assim, obrigado Legião por todo mundo que tá escutando. Deixa aquele comentário que sempre agrega muito. E faz aquele negocinho que a gente gosta. Deixa as estrelas aí embaixo. E o like se você estiver ouvindo pelo YouTube, tá bom? É nóis.